Carta Universal de Tiago, ou Epístola Universal de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, muitos de vós... Eu vou ler numa versão mais fácil de mais fácil compreensão. Meus irmãos, muitos de vós não queiram ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Está falando aqui das grandes embarcações. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, animais selvagens, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém. Hoje vamos aprender sobre o poder da língua e as consequências da forma como ela é utilizada. Quando se fala em qualidade de vida, muitos aspectos são avaliados. Normalmente, quando alguém busca uma melhor qualidade de vida, vai procurar uma alimentação saudável. Eu achei até interessante, quem estava aqui domingo, viu o missionário pregando com muita autoridade, e falando de crente que vai dar culto em ação de graça, prepara o churrasco, prepara a coca. Agora tem que ser zero, que até os crentes estão despertando para o perigo, do consumo excessivo de refrigerante. Ainda que coca zero também não é o alimento mais saudável, mas consumido moderadamente já contribui para a redução da glicose no sangue. Comentários à parte, sabe-se que hoje a qualidade de vida está associada a um período adequado de sono, a uma alimentação equilibrada, a redução de açúcar, de glúten, de sal.
o incremento, né, de atividades físicas na rotina, tudo isso contribui para que tenhamos uma boa qualidade de vida, principalmente porque depois de uma certa idade há uma perda considerável de massa muscular e isso reflete nas articulações. Então, tudo isso que eu estou falando tem muito a ver com qualidade de vida. Tá bem, pastor, mas o que é que tem a ver com a palavra de Deus? Bom, com a palavra de Deus tem tudo a ver porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Essa é uma das razões porque nós entendemos que quando há uma conversão genuína, um crente que se converteu verdadeiramente, ele não pode estar preso a vícios. O problema é que às vezes nós nos libertamos dos vícios ilícitos, né, como drogas, como cigarro, como álcool, mas continuamos destruindo o nosso corpo com uma alimentação irresponsável. Não é sobre isso que eu vim falar, mas como eu estou falando sobre qualidade de vida, então, qualidade de vida passa por esses aspectos, né? Manter um peso ideal, tudo isso. Porém, o que quase ninguém fala é que, biblicamente, qualidade de vida também está relacionada ao bom uso que fazemos da nossa fala. Isso porque a palavra de Deus diz que a vida e a morte estão no poder da língua, sendo que se alguém deseja, né, viver bem, e nós veremos isso ao longo dos versículos que serão abordados, né, é interessante saber que o uso da fala deve ser feito com muita responsabilidade, porque todos esses aspectos que eu mencionei para você contribuem para uma boa qualidade de vida, mas não adianta a pessoa cuidar da saúde, fazer exercícios, cuidar da alimentação e tem a língua como uma fonte de veneno. Biblicamente, o mau uso das palavras trará consequências para aqueles que exercerem essa bênção, que é a bênção de poder falar, mas se a bênção de poder falar, né, se o privilégio de podermos nos comunicar, se essa ação ela é feita de maneira irresponsável, trará consequências que prejudicarão o nosso futuro. Então, um dos fatores que vai determinar nossa qualidade de vida é o bom uso da nossa fala. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo 10, veja o que o apóstolo, que era um dos mais íntimos de Jesus, fala quando ele está tratando desse assunto. Veja que coisa interessante. Primeira de Pedro, capítulo 3, e o versículo 10. Olha o que ele diz. Porque, vou deixar você procurar, porque isso aqui vale a pena você conferir, é um versículo muito importante. Olha o que ele diz. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, então, e de cara você percebe que ele está falando de qualidade de vida. Por quê? Só ama a vida quem tem prazer nela. Então, quem quer amar a vida, ou seja, quem quer viver uma vida daquelas, né, que dá alegria, né, dá entusiasmo, quem quer amar a vida e ver os dias bons, o que é que deve fazer? Refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então, é interessante, né? Porque quando alguém diz, se alguém quer amar a vida e ver dias bons, se fosse num contexto secular, né, diria, cuide da sua saúde. Mas, biblicamente, o camarada pode fazer tudo para ter uma saúde exemplar, mas se ele não consegue refrear sua língua do mal e seus lábios do engano, não terá
dias bons. Há uns anos atrás, e eu já falei sobre isso aqui, mas como a igreja vai se renovando, sempre vão chegando novos convertidos, né, e visitantes também. Esse é um daqueles assuntos que de vez em quando é interessante nós estarmos refletindo, porque é algo que faz parte do nosso cotidiano, do nosso viver diário. Todos nós nos comunicamos. Deus nos fez para comunicação, Deus nos fez para falarmos. Porém, há uns anos atrás, foi realizada uma pesquisa em uma penitenciária em um dos países da Europa, que eu não me recordo agora qual. Me parece que eles apanharam várias penitenciárias em diferentes lugares da Europa. E eles entrevistaram pessoas envolvidas em mais de 500 mil assassinatos. E o propósito dessa pesquisa era identificar qual foi o ponto inicial do problema que ocasionou um homicídio praticado. Em 500 mil casos analisados, constatou-se que essas 500 mil mortes foram ocasionadas por causa de problemas que começaram com fofoca. Então, esse é que é o problema, é porque muitas vezes nós achamos que um comentário, um achismo, porque o grande problema, gente, que a maioria das pessoas que se envolve naquilo que não deveria falar, normalmente é porque acha ou porque entendeu de uma forma que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. Mas a pessoa entendeu ou achou que foi assim, comentou, e às vezes quem ouviu, que nem aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? Acho que os mais jovens nem conhecem, a brincadeira do telefone sem fio, né? Você colocava uma fila de, sei lá, 5, 7, 10 pessoas, o primeiro falava uma coisa no ouvido, né, de alguém, aí esse alguém falava no ouvido do outro, só podia falar uma vez, aí falava no ouvido do outro, falava no ouvido do outro, falava no ouvido do outro, e aí você ia comparar o que foi dito pela primeira pessoa que comunicou e o que foi dito pela última pessoa que recebeu a informação. E na maioria absoluta das vezes é completamente diferente, porque a informação ia sendo distorcida à medida que ia sendo passada à frente. Por isso que a Bíblia diz, né, o apóstolo Tiago, ele fala, né, que a língua também é um fogo. Você sabe que o fogo tem muitas utilidades. Na verdade, a gente não consegue viver sem fogo. Estou falando do fogo literal, né? A chama, ela tem milhares de finalidades. Mas o mesmo fogo que cozinha, o mesmo fogo que aquece no frio, é o fogo que incendeia uma floresta, que mata milhares de animais, que mata famílias inteiras, dependendo de onde o incêndio acontece. E não é por acaso que o apóstolo Tiago compara a língua a um fogo. Ele diz, a língua também é um fogo. E ele diz que a língua é um pequeno membro, mas que gloria-se de grandes coisas. E ele diz, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E é interessante que nos países que enfrentam secas, né, muito intensas e ondas de calor muito intenso, então qualquer faísca, qualquer fagulha pode trazer um incêndio de graves consequências. Alguém disse uma vez, e não sei se eu vou conseguir lembrar totalmente desse ditado, né, de 3 coisas que não voltam atrás: a flecha disparada, a oportunidade perdida e a palavra proferida. Depois que se diz, muitas vezes, pelo menos na maioria delas, não tem como a gente
fazer com que o efeito do que foi dito volte atrás. A não ser, o máximo que muitas vezes algumas pessoas conseguem fazer é pedir perdão ou fazer uma retratação, né? Mas muitas vezes o que pode acontecer, como aconteceu uma vez com um pai crente que tinha um filho terrível, e sempre que esse filho dizia algo que feria esse pai ia num determinado lugar da sua casa, tinha lá uma porta de madeira, e ele ia lá e cravava um prego na porta. E o filho não entendia muito aquilo, e constantemente isso acontecia. O filho rebelde, desrespeitoso, falava alguma coisa, o pai ia lá, cravava. E um dia esse filho se converteu. E se converteu de verdade. Aceitou Jesus e foi até o seu pai. Disse: pai, me perdoa, agora eu sou crente, agora eu sirvo ao Senhor, eu sou uma nova pessoa, tal. E cada vez que o pai percebia um gesto exemplar, percebia uma mudança, ele ia lá e arrancava um prego da porta. Até que chegou um dia que arrancou todos os pregos. E o filho perguntou: por que o senhor cravava um prego na porta sempre que eu falava alguma coisa forte contra o senhor? Porque era como eu me sentia, era como você fazia, eu me sentia no coração. Está vendo a parede, está vendo essa porta? Os pregos foram removidos, mas as marcas continuam. É como o meu coração está com relação a você. Eu te perdoei, mas vai levar um tempo para essas marcas deixarem de fazer efeito aqui. Tem muita gente que acha que perdão é esquecer. Perdão não é esquecer. Ainda que o foco aqui do estudo não é falar sobre perdão, mas é porque muitas feridas são causadas por aquilo que se diz. E o que acontece? A gente sabe que tem o dever de perdoar, mas tem muita gente que acha que perdoar é apagar a lembrança da memória, e não é. Perdoar é você olhar para quem te feriu, saber o que a pessoa fez e entender que aquilo não exerce mais influência sobre você. Como assim, pastor? Por exemplo, a gente às vezes conhece casos de pessoas que foram criadas em lares desestruturados e que ouviram palavras de maldição do tipo: você nunca vai ser amado, tu é burro, tu é burra, ninguém vai te querer, está vendo que tu não presta para nada. E a pessoa às vezes vai ouvindo isso na infância, vai ouvindo isso na adolescência, e o que acontece? Às vezes, por estar em um ambiente disfuncional, às vezes sai de casa na primeira oportunidade, e o que acontece? Às vezes essa pessoa tem um contato com o Evangelho, se converte, aceita Jesus de verdade, foi perdoada, liberou perdão, mas traz consigo traumas, complexos, feridas, que são consequências, muitas vezes, de marcas causadas por palavras ditas. Então, o que eu quero dizer, né, para que fique bem claro, é que talvez alguém esteja me ouvindo e fique preocupado do tipo: mas pastor, eu sei que eu já falei muita coisa que não devia, mas eu me arrependi, eu pedi perdão, e eu sei que Deus te perdoou. Agora, existem coisas que se diz, que por mais que você se arrependa, por mais que você peça perdão, e por mais que a pessoa que você feriu libere perdão para você, mas existem consequências que podem acompanhar essa pessoa para o resto da vida. Eu conheço crentes salvos em Jesus que levam anos para se libertarem de complexos de inferioridade, porque passaram toda a infância, toda a adolescência ouvindo, muitas vezes de uma mãe desequilibrada, muitas vezes de um pai alcoólatra, abusivo, e essa pessoa foi bombardeada com muita informação que fez com que ela achasse que de fato ela não é ninguém importante. Essa pessoa chega na igreja, vai ser trabalhada pelo Evangelho, vai ser trabalhada pela palavra, vai ouvir que ela é importante, vai ouvir que ela é a menina dos olhos de Deus, mas muitas vezes leva um tempo para que essas marcas desapareçam. Quem está me entendendo diz amém. Então, claro que
eu estou falando de pessoas que vieram de ambientes disfuncionais. E aí eu até entendo que isso é comum que aconteça, porque a igreja, o evangelho do Senhor visa trazer restauração para essas pessoas. Agora, o que é inaceitável, o que é inconcebível, é um crente salvo, é alguém que conhece a palavra, emprestar sua boca para Satanás, para ser instrumento de fofoca, de fuxico, de mexerico. E antes que você ache, pastor, que palavra forte, emprestar a língua a Satanás, não tem como usar outra palavra, porque a Bíblia diz, no texto que nós lemos aqui, que a língua é um membro que é inflamado pelo inferno. Vamos ler aqui. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo quê? Opa, quem é que governa o inferno? Ele mesmo, o capiroto. Uma língua que é inflamada pelo inferno está a serviço de quem? De Deus? Claro que não, gente. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque, vez por outra, nós, principalmente nós assembleanos, né, a gente tem muitas vezes muito cuidado para evitar situações escandalosas. A gente se choca muito, mas tem muita coisa que não causa tanto escândalo e que compromete a salvação, a saúde espiritual, tanto quanto um adultério, gente. Tanto quanto um crime grave. Uma fofoca, uma palavra, um boato, uma palavra distorcida pode culminar, pode resultar em assassinato físico e também em morte espiritual. Levítico capítulo 19, porque essa orientação ela não parte apenas do Novo Testamento. Já no Antigo Testamento havia uma preocupação de Deus com respeito ao mau uso das palavras. Em Levítico capítulo 19, versículo 16, olha só o que Deus revelou por meio de Moisés lá no Antigo Testamento. E eu gosto da versão corrigida, né, pela maneira como ela apresenta o texto aqui. Levítico capítulo 19, versículo 16, diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Se havia uma orientação para que o povo não andasse como mexeriqueiro, é porque, evidentemente, esse tipo de prática é uma prática que Deus não aprova. Mas o que eu acho interessante é o seguinte. Quando nós percebemos o surgimento de canais de comunicação, né, que visam promover fofoca, fuxico, e alguns ainda colocam, né, associam, né, a palavras do meio evangélico. Um crente maduro que conhece a palavra, o mínimo que se espera dele é que ele nunca perca tempo com algo que Deus abomina. Porque se a Bíblia diz, não anda como mexeriqueiro, é porque Deus não gosta disso. Eu sei que Deus não gosta disso, mas eu fico alimentando a minha alma com quem usa os recursos que tem para promover fofoca e fuxico. É a mesma coisa, escute isso aqui, é a mesma coisa de alguém dizer assim, eu não sou ladrão, eu não roubo nada de ninguém, mas aí chega alguém para você, olha,
consegui um iPhone, precinho top, barato demais. Qual é a origem dele? Não, é um amigo meu que tem uns meninos aí que ele bota para trabalhar pela rua. Aí tu sabe que o celular é roubado. Aí tu não rouba, mas deixa eu colocar melhor. Eu não roubo, mas eu compro um celular roubado. Tá tudo bem? Claro que não, gente. Se a polícia descobre, né, a pessoa que compra mercadoria que é fruto de roubo é chamada de quê? Receptador. Claro que o assunto aqui não é esse, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se Deus abomina mexerico, fuxico, fofoca, eu sei que Deus não gosta disso. Aí eu digo, eu não sou fuxiqueiro, eu não estou levando adiante, mas eu vou lá me alimentar de gente que se promove a partir de destruir e disseminar morte no ouvido de quem recebe isso. Aí eu vou alimentar minha alma com aquilo que Deus abomina. É a mesma coisa de dizer, eu não roubo, mas sou receptador. É a mesma coisa, eu não fofoco, mas eu gosto de receber a informação proveniente do fuxico. E deixa eu falar uma coisa, só existe fuxiqueiro porque tem gente que para dar ouvido a esse povo. Que eu nunca vi um fuxiqueiro chegar para alguém, olha, tá sabendo no site, olha, é o seguinte, o que tu tem para falar acerca de fulano, vai dizer, que eu tenho um amigo, que eu gosto muito dele, e uma das virtudes desse amigo é essa, eu não vou citar o nome dele, porque, né, é um ministro também, mas essa é uma das virtudes que faz eu admirar muito esse amigo, que ele é o seguinte, se eu vou me colocar no lugar dele, né, desse meu amigo. Se eu sou amigo do irmão Gilmar, eu sou amigo de Gilmar. Aí alguém chega para mim, aí vem falar mal de Gilmar. Tá sabendo? Meu irmão, é o seguinte, Gilmar é meu amigo, e eu não aceito que tu fale mal dele na ausência dele. Então, das duas, uma. Eu vou dizer a ele que tu veio falar mal dele a mim, ou então o que tu tem para dizer, tu vai e diz a ele. Porque quem tem caráter faz assim. Meu irmão, nunca mais chegava um fuxiqueiro para falar com esse meu amigo. Porque ele dava logo no meio da testa. Porque isso é verdadeiro, gente. Isso é ser sincero. Isso é caráter. Eu conheci esse pastor, caba macho, chegou, foi trabalhar num lugar que tinha, meu irmão, tinha uma raça de fuxiqueiro, de espalhador de boato, de dissemina, e às vezes, porque assim, tem gente que acha que o fuxiqueiro é só aquele que inventa boato, nem sempre, às vezes o que o fuxiqueiro está falando é até verdade, só que não edifica ninguém, não promove bem algum. Aí chegou um pastor numa cidade, e tu sabe como funciona, né? Quando chega um pastor num lugar, se aproxima todo mundo. Aí uma irmã chegou perto do pastor. Pastor, olha, eu estou lhe falando porque eu sei que para a semana o senhor vai na ceia, na congregação tal, e olhe, lá tem uma irmã que todo mundo sabe que ela é uma adúltera. Aí o pastor, como é, irmã? É, pastor, todo mundo sabe. Aí ele fez, quem foi que lhe disse? Aí ela diz, todo mundo diz isso. Aí o pastor disse, a senhora tem provas do que a senhora está afirmando? Não, mas todo mundo sabe. O pastor olhou para ela e disse assim, minha irmã, quando alguém chega para dizer, estão dizendo, estão falando, é mentira, quem está falando é você. E se a senhora está me dizendo que não sabe quem disse, e está dizendo que afirma isso sem ter prova, quem vai ser disciplinada é a senhora por calúnia e difamação. Santo remédio. Um santo remédio. Pelo menos aquela irmã foi curada, ainda que a pulso, mas foi curada. Porque rapidinho ela aprendeu a fechar a boca dela. Porque tem gente que usa a boca para ser instrumento de destruição. Às vezes fala de assuntos que não sabe.
E outra coisa, é o que eu estou falando, nem sempre o mexeriqueiro é aquele que inventa boato, porque tem dois tipos de fofoqueiro, é aquele que gosta de espalhar informação, às vezes a informação é até verdadeira, mas é o tipo de informação que não traz edificação nenhuma. E tem aquele que é pior, que é o que distorce, é o que aumenta, e a Bíblia fala dele também. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o poder do fuxiqueiro vai até onde a gente dá espaço para ele. Quem entendeu, diga amém. Provérbios capítulo 18, versículo 21, também há uma advertência de Salomão. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Olha o que ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Numa versão mais de fácil compreensão, o que ele está dizendo é: na língua existe o poder para dar vida e o poder para promover morte. E quem ama fazer uso da língua, quem adora falar, sabe que vai provar do fruto, ou seja, do resultado daquilo que falou. Voltando para Tiago, no capítulo 3, versículo 6, isso aqui eu já falei, né? Que ela inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A palavra original para o termo mexeriqueiro, ela é compreendida como aquele que narra em segredo e astuciosamente com o propósito de causar intriga ou de promover um sentimento negativo. Eu me lembro, de vez em quando eu conto isso na reunião dos obreiros, porque entenda, todos nós sabemos que a igreja é um ambiente com todo tipo de pessoas. Na igreja você vai encontrar pessoas extremamente amadurecidas. Sempre que você encontra na Bíblia a expressão varão perfeito não quer dizer uma pessoa perfeita sem defeitos. A palavra perfeito, ela está relacionada à maturidade. Ela tá relacionada a alguém que atingiu um estágio de maturidade que você não precisa estar corrigindo todo o tempo. É uma pessoa que tem uma conduta ilibada. E isso é perfeição na Bíblia, está associado à maturidade. Só que a igreja é um lugar que você tem pessoas em estágios diferentes de maturidade. Tanto que a Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar. Então, nós estamos num ambiente para sermos aperfeiçoados. Agora, nesse ambiente que nós estamos, existem aqueles que vêm com o propósito de serem aperfeiçoados. Tem pessoas que vêm para a igreja já predispostas a serem confrontadas, não pelo pastor, mas confrontadas pelo ensino da palavra. Pessoas que às vezes, diante de uma afirmação bíblica, ela ouve aquilo, ela diz: Senhor, me ajuda a ser mais crente, me ajuda, ai Senhor, eu preciso tanto melhorar. Quem recebe a palavra assim, é o tipo de pessoa que está buscando aperfeiçoamento, amadurecimento. Só que nós sabemos que nem todos na igreja estão nesse processo, ou nesse estágio. Existem os novos convertidos, existem aquelas pessoas que muitas vezes chegam e têm uma certa dureza para admitir seus próprios erros, não aceitam serem corrigidas. Isso é muito comum. Isso não é uma coisa só da igreja, essa é uma realidade do povo de Deus ao longo da história. Numa mesma família você encontra um José, que é uma joia. Eu estou lendo, de novo agora a história dele, e é impossível, pelo menos para mim, é impossível ler a história de José sem chorar. José é um exemplo extraordinário, mas na mesma casa, no mesmo convívio, filhos do mesmo pai, tem lá um Rúben, o irmão mais velho de José,
que era um camarada tão inconsequente, tão sem caráter, que teve relações com a concubina do seu pai, sem o mínimo temor. Então, gente, a gente precisa entender que a igreja tem pessoas, tem gente na igreja, que quando abre a boca, promove edificação, consolo. Eu gosto de falar do crente como árvore, né? Porque sabe que tem árvore que as folhas dela são medicinais. E tem crentes que são como árvores assim. Você chega perto dele, a palavra dele é como um remédio. Tem palavras que curam. Tem pessoas que elas influenciam a gente para o bem só pela maneira como elas procedem, só pela pureza, pela singeleza. Mas, vamos ser sinceros, não é todo mundo que é assim. E não é pelo fato de existirem pessoas difíceis na igreja que também a gente vai criar uma ideia de que, é um lugar, tem alguém me perseguindo, estão querendo te matar, estão querendo ver tua morte. Isso não é novidade, gente, sempre foi assim na história do povo de Deus. O detalhe é que os mesmos irmãos que queriam a morte de José foram os irmãos que ele teve que tomar conta, preservar com vida, e tem 24 tronos lá no céu, provavelmente são 12 para os cabeças das tribos de Israel, ou seja, os irmãos de José, e 12 para os apóstolos. Então, a gente precisa entender que mesmo que no meio do povo de Deus nós encontremos as pessoas mais complicadas possíveis, essas pessoas complicadas estão sendo trabalhadas pelo Senhor para serem aperfeiçoadas. Uns, Deus trabalha naquela lixa 120, né, que é aquela do acabamento, né, aquela lixa mais suave, mas tem crente que Jesus trabalha com estrovenga, né, batendo para ver se sai o ferrugem, se sai os garranchos, e é assim no meio do povo de Deus. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter maturidade para entender que aqui a gente vai conviver com pessoas que têm uma palavra que edifica, mas tem pessoas que a gente vai conviver, a gente vai orar por elas, agora tu fica lá e eu fico cá, porque a gente não pode ter proximidade com quem usa sua boca como um instrumento de fuxico, de fofoca, de promoção, de contenda, gente que usa a sua fala para destruir a admiração que você tem por alguém. E tem que ter maturidade para isso, gente. E aí eu volto para o que eu ia começar a falar e acabei não falando. Eu falo normalmente isso para os obreiros. Eu vivi um tempo na igreja, quando eu fui diácono, eu fui presbítero jovem ainda, né, solteiro. E quando eu fui diácono, eu já tinha começado a dar uma palavra e os irmãos às vezes me convidavam, só que eu estudava, né? Eu fazia faculdade à noite, só podia estar na igreja finais de semana. E tinha um dirigente de campanha que ele gostava muito de mim. Ele ainda está lá, naquela cidade. E ele disse assim: rapaz, eu queria tanto que tu fosse lá na oração da mocidade, dar uma palavra lá. Eu disse: qual é o dia? Ele disse: dia tal. Eu digo: olha, parece que eu só vou ter a primeira aula na faculdade, e aí eu corro e chego lá e vou cultuar contigo. Aí fui. E era uma congregação assim, numa área assim de canavial, mas era um trabalho bem animado. E tinha um irmão que era o responsável pela congregação, e já era um irmão assim, de uma certa idade, e ele tinha ficado um irmão, que não era porque ele tinha uma certa idade, né? Porque tem gente que tem uma idade avançada, mas são pessoas maravilhosas. Só que ele era daquele tipo de irmão que ele foi ficando mais velho, foi ficando aquele velho meio rabugento, sabe? Mal-humorado, não tinha paciência para nada. E ele era o responsável da congregação. E quando eu vi que ele estava lá, eu já conhecia ele, aí velho, vai dar ruim. Porque eu conhecia ele. Eu sabia que por ele ser mais velho, ele iria se incomodar de um diácono solteiro, jovem, ter a prerrogativa de falar a palavra. Eu já sabia que ele tinha esse perfil. Eu fui no dirigente da campanha e disse assim: amigão, o chefe está aí, é um veterano, dê a prioridade da palavra a ele. Eu estou sentado aí, se ele te orientar a me dar uma oportunidade para dar uma saudação, está de boa, eu venho outro dia.
fica tranquilo, eu não quero é gerar mal-estar. Aí ele foi no dirigente dele lá, aí disse assim: irmão fulano, tá aí o irmão André, ele hoje saiu mais cedo da faculdade, veio ajudar a gente aí. Agora eu falei com ele, ele disse que o senhor ficasse com a palavra. Aí ele fez assim: não, vamos aproveitar, André. Eu faço o seguinte, eu faço a leitura e depois você bota ele para falar. Certo, ele fez a leitura, tal, me botou para falar. Eu fui até ele, eu disse: o senhor me permite falar quanto tempo? Ou melhor, qual o meu tempo? Aí ele olhou assim, fale aí uns 20 minutos. Eu falei 15. Deus abençoou, foi uma bênção, né? Aquele tempo a gente jovem, né? Pingando azeite, e foi muito bom, né? Foi muito, muito bom. E aí eu falei, terminei antes do tempo que ele havia me dado e sentei. E a igreja estava tomada, foi um trabalho muito, muito bom. Deus teve misericórdia. Aí ele foi para o microfone. Aí esperou, né, o povo acalmar. Aí eu lembro que ele leu aquele texto lá que fala de Uzias, né, que Uzias foi um rei que buscou ao Senhor e Deus prosperou ele, foi abençoando e tal, até que Uzias se exaltou no seu coração. Aí ele: meus irmãos, o perigo é quando o crente se exalta, é um perigo. Amém, André? Aí eu digo: amém, meu amado. Eu sei que a minha palavra é diferente, o efeito é diferente. Ou seja, como ele não podia desfazer do que eu havia falado, então ele foi desfazer de mim. Porque, agora, gente, por favor, entende isso aqui. Eu não estou falando isso aqui me vitimizando, não. Ao contrário. Eu estou dizendo é que a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter estrutura, tem que ter raiz para lidar com esse tipo de coisa. Até porque eu nem tenho elementos para me colocar como vítima, porque quando eu me comparo, por exemplo, com um José da Bíblia, José, os irmãos dele tramaram, foi o assassinato dele. Jogaram ele numa cisterna seca e estavam tramando a morte. Aí foi que um dos irmãos chegou e disse: não, vamos matar não. Matar não vai ganhar o que com isso? Vamos vender. Pelo menos a gente ganha alguma coisa, né? A gente simula aqui que uma fera devorou ele, a gente vende ele. Então, muito pior passou José com os irmãos dele. E você não vai ver José odiando os irmãos. Você não vai ver José com sentimento de rancor, né? Quem me viu passar na prova não me ajudou, vai pegar em bomba quando eu for pastor. Não, você não vê José cantando nada disso. Você vai ver José perdoando eles, dizendo: não, vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem, e está todo mundo conservado em vida, porque José é crente. Mas por que eu estou falando isso? Hoje eu conto isso rindo. Hoje é fácil rir. Mas naquela noite não foi fácil, não. Aquela noite foi difícil. E terminou o culto, né? O dirigente da campanha veio para mim, bichinho. Ele não sabia. Rapaz, o que foi? Não, rapaz, relaxa. Nada, é o jeito dele e tal. Isso às vezes é testando a gente para ver a estrutura da gente como obreiro e tal. Ainda que por dentro eu estava destruído. Cheguei em casa, o meu semblante denunciava que eu estava mal. Minha mãe e minha irmã me conhecem bem. Me conheciam, né? Minha mãe já está com o Senhor. Minha mãe: o que é que tu tem? Nada não. Minha irmã: o que foi? Nada não. A vontade era despejar toda a aflição da minha alma. Mas eu engolia seco. Sabe por quê? Porque aquele mesmo dirigente de congregação que me humilhou naquela noite, quando minha mãe, eu e minha irmã voltamos para a igreja, voltamos para Jesus, foi Ele quem deu assistência à minha mãe, a mim e à minha irmã.
Ele era quem visitava a gente, ele era quem acompanhava a gente, ele é quem procurava saber como a gente estava, como é que a gente estava nos cultos. Ele foi quem promoveu a firmeza da gente. O problema, ele era uma pessoa maravilhosa. O problema é que, acho que pela idade dele e tal, não sei, falta de vigilância. Quando eu me tornei obreiro e comecei a pregar, e Deus começou a me ajudar, então ele se sentiu um pouco ofuscado, isso incomodou ele. Mas eu entendo isso de boa, porque todo mundo está sujeito a isso. O problema é que, se eu chegasse em casa, e eu não precisava nem aumentar, nem precisava distorcer, nem precisava mentir, se eu apenas contasse exatamente o que aconteceu, minha mãe e minha irmã nunca mais olhariam para aquele irmão da mesma forma. Porque minha mãe e minha irmã tinham uma admiração por ele. E Deus não me chamou para destruir a boa imagem de nenhum dos meus irmãos, porque os irmãos que Deus me deu são meus irmãos com suas virtudes, mas não deixam de ser meus irmãos com seus defeitos. Agora, eu tenho estrutura, até porque por onde eu passei, eu apanhei um bocado, e ou você morre, né, ou fica mais forte. Eu tenho estrutura para lidar com virtudes e defeitos dos meus irmãos, sem deixar de amá-los. Porque tem gente que acha que, hipocrisia, como é que o Senhor trata bem alguém que lhe detona? Não é hipocrisia. Judas traiu Jesus, Jesus chamou Judas de amigo. E Jesus não estava sendo hipócrita. É porque o que é que Judas tem? Judas tem traição, Judas tem trairagem, Judas tem mau caratismo, mas Jesus tem amor e cada um só dá o que tem. Aí eu ia chegar para minha mãe, mãe, irmão fulano me detonou, me humilhou. Não vou fazer isso não, porque eu quero. E minha mãe morreu admirando esse irmão. Minha irmã é esposa de pastor hoje, e até hoje ela não sabe disso, e nunca vai saber. Porque um dia Deus permite a gente viver isso, mas os anos, não é que a gente vive em função disso, não é a gente que faz isso, é Deus quem faz a roda girar, e a roda gira, gente. A gente se perde se a gente abrir a boca. A gente fecha a boca e deixa que o céu fala pela gente. Os anos passaram, e eu não falo isso aqui em tom de exaltação, nem passa pela minha cabeça, mas eu fico pensando, é como Deus vê essas coisas. Os anos passaram, aí um dia eu chego nessa cidade, como evangelista, né, como ministro, estava no campo missionário, tinha vindo participar de uma escola bíblica, fui convidado pelo pastor da igreja para pregar na cidade, era uma Santa Ceia, e estou eu lá servindo a Santa Ceia para esse irmão. Se eu estou servindo a Santa Ceia para ele, eu não podia ter mágoa no meu coração, não podia ter rancor, e não podia estar denegrindo a imagem dele. Por quê? Porque um dia Deus sabia que eu ia servir Santa Ceia para ele. Então perde quem abre a boca. Eu não estou dizendo que você não pode se ferir, não. Pode, a gente é humano, se machuca. Agora a gente não pode permitir que o veneno saia pela boca. Meus filhos são adolescentes, estão crescendo, mas até hoje, quando surgem assuntos que envolvem a igreja, eles já sabem para o quarto, porque não se fala de assunto de igreja na frente de criança e de adolescente, porque criança e adolescente não tem estrutura, não tem maturidade para fazer essa distinção. E meus filhos cresceram aprendendo que ministros do Evangelho são como príncipes de Deus. Pode quem quiser, o senhor está iludindo. Não estou iludindo. Ministros são príncipes de Deus. Tem defeitos, tem falhas, mas eles só terão acesso a esse tipo de informação quando Deus entender que eles estão maduros para isso. Agora, eu promover
decepção, colocar meus filhos, criar uma imagem negativa com irmãos da igreja, o sangue de Jesus me cubra, porque Deus não me chamou para ser instrumento de disseminação de veneno no meio do povo dele, não. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que a Bíblia diz que quem guarda a sua boca, conserva a sua alma, né? Provérbios capítulo 13, versículo de número 13, é isso? Perdão, Provérbios capítulo 3, versículo 3. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Veja que coisa interessante, você sabe que a alma é a sede, o centro das emoções. Salomão está dizendo, aquele que guarda a sua boca, conserva, preserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Você já viu gente que às vezes está angustiado, aperreado. Tu chega e diz, foi o quê? Eu falei o que não era para falar. É bíblico. Quem muito abre a boca acaba tendo perturbação. Agora, claro, quando as palavras são usadas corretamente, elas promovem o bem para aqueles que estão ao redor. Provérbios capítulo 15, versículo 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia, né? Tolice. Versículo 4. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Você percebe que são sempre duas informações antagônicas. Quando ela é usada para o bem, traz um resultado maravilhoso, mas se é usada para o mal, vai trazer um resultado negativo na mesma intensidade. Efésios capítulo 4, versículo 29, nós temos ainda uma declaração que aponta para o uso correto da palavra, né, das palavras. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, impura, indecente, inadequada, mas somente a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. É tão bonito isso, né? Eu lembro uma vez que fui pregar numa cidade cujo pastor era o pastor João Severino Fernandes. Não sei quem lembra dele, né? É o pai do pastor João Marcos, né? Que já veio aqui algumas vezes. E o pastor João Fernandes era um daqueles homens que a gente, se pudesse, sentava aos pés dele só para ouvir ele contar as experiências dele, falar as experiências dele. Era um homem extraordinário. Ouvir aquele homem fazia a gente rir, fazia a gente chorar, fazia a gente se alegrar. Tem crentes que têm um falar que promove esse tipo de edificação. Não estou falando aqui só de quem prega, não. Eu estou falando de quem tem uma conversa agradável. Isso é tão bom. Quando ela é bem usada, ela promove bem aos que estão ao redor. Agora, para quem usa ela, né, como ferramenta de, né, leva e traz, aquele que pega uma informação aqui, leva para lá, para causar uma contenda. Veja, eu já citei esse versículo aqui em outras oportunidades, mas não tem como falar sobre esse assunto e não repeti-lo. Provérbios capítulo 6,
versículos 16 ao 19. Se você ainda não captou a gravidade e a importância desse assunto, se você entender esse versículo, você vai perceber que a coisa é muito mais importante do que você imagina. Olha aqui para mim. Uma pessoa que, através da sua boca, ela promove decepção, contenda entre pessoas, né? Normalmente a gente chama isso do leve trás, né? O leve trás chega lá, vai em fulano, olha, tu viste que fulana disse de tu? Não, foi o quê? Olha, falou isso, isso e isso. E bem que eu achava que ela não era verdadeira. Aí ele pega a informação, aí vai na outra ponta e diz assim, a fulana disse que tu é o leve trás. Para Deus, escute isso aqui. Para Deus, uma pessoa que usa sua boca para separar pessoas, para semear ódio entre pessoas, para Deus, essa pessoa é pior do que um homicida. Uma pessoa que faz isso, e de diversas formas, ou se colocando entre duas partes para causar contenda, ou fazendo uso de rede social para denegrir imagem e causar decepção. Como é que Deus enxerga isso? Para Deus, isso é pior do que matar um inocente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de informação que a gente recebe e com o tipo de informação que a gente passa adiante. Porque o resultado disso pode ocasionar o tipo de abominação que incomoda o coração de Deus. Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19. Olha o que diz. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Aborrecer aqui é causar raiva, indignação. Você pode dizer, quando você diz Deus aborrece, é o mesmo que dizer Deus odeia. Agora, claro, Deus odeia só o que não presta, só o que é mal, só o que é ruim. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas aqui não é o assunto aqui. Aqui diz, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. A abominação é mais grave do que a indignação, do que o aborrecimento. Então, o que aborrece o Senhor? 6 coisas. Olhos altivos, né, o soberbo, né, o que se acha a última Coca-Cola do deserto, né, de quem olha os outros de cima para baixo. Isso é uma coisa que Deus aborrece. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. É a 6ª coisa. E a 7ª coisa, o que é que Deus abomina? O que semeia contendas entre irmãos. Quem semeia contendas entre irmãos é pior do que quem derrama sangue inocente. Eu acho que pelo menos isso aqui leva a gente a uma reflexão. Você concorda? Diga amém. E eu entendo que nós devemos sempre criar o hábito de perceber as coisas como Deus percebe, de enxergar as coisas como Deus enxerga. Tenho tempo ainda. Um exemplo das terríveis consequências que o mau uso da língua pode trazer, nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 19, versículos 10 e 11, e eu vou tentar terminar com isso aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículos... Eu vou lendo aqui, e aí você vai imaginando a situação. 1 Samuel, capítulo 19, versículos 10 e 11, diz assim: E procurava Saul
encravara Davi na parede. Saul já tinha entrado naquele sentimento de perseguição contra Davi, né? Queria encravar a Davi na parede. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares tua vida esta noite, amanhã te matarão. O que é que Davi fez? Correu, fugiu. Nessa fuga de Davi, aí agora a gente vai para o capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. Davi está fugindo de Saul. Quando chega no capítulo 21, aí você vai ver Davi chegando em uma localidade chamada Nobe. Versículo 1. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. E Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens sozinho e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei e o qual te ordenei. Quanto aos jovens, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram desde ontem, e anteontem, quando eu saí, o corpo dos jovens também era santo, e em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali, naquele dia, um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, edomita, o mais poderoso dos pastores de Saul. Dá uma pausa, vamos refletir aqui nesse texto. Davi, você sabe, por isso que eu fiz questão de ler o versículo anterior. Davi estava fugindo de Saul. Quando ele chega em Nobe, quando ele chega lá na casa do sacerdote Aimeleque, Aimeleque acha estranho. Foi o quê? Tanto que ele saiu tremendo. Foi o quê? Porque estás aqui sozinho. O que é que Davi fez? Mentiu. Não, eu vim aqui porque o rei me encomendou um negócio, mandou eu fazer assim. Na verdade, Davi estava em fuga, estava fugindo de Saul. Ele chegou lá em Nobe, na casa do sacerdote, por quê? Porque Davi estava acompanhado de uns rapazes, só que eles não tinham o que comer. Ele foi lá pedir provisões. Tem comida aí? O sacerdote: rapaz, a gente só tem aqui os pães da proposição, que é aquele pão sem fermento que a gente usa, né? Davi, me dá. Os jovens, pelo menos, tão purificados, ou seja, não tiveram um contato íntimo, tal. Não, está tudo bem e tal. Aí Aimeleque, acreditando no que Davi está falando, o que é que ele fez? Deu lá os pães. E se você continuar lendo o texto, ele deu inclusive a espada de Golias, que estava guardada lá. Só que o texto diz, eu estou falando aqui de maus exemplos acerca do uso da palavra. Davi chegou na casa de Aimeleque e mentiu. Disse: não, eu estou aqui porque o rei me mandou. Mentira, tu está fugindo de Saul. Aimeleque acreditou no que Davi falou, até porque estava acostumado a ver Davi no exército ajudando Saul, casado com a filha de Saul. Não, tá bom, toma aqui os pães, tal. E deu e ajudou na melhor das intenções. Ele ajudou inocente. Só que tinha um elemento lá, um edomita, chamado Doeg. E o texto diz que Doeg estava lá. Ele viu o que aconteceu. Se você vai para o capítulo 22, versículos 9 ao 10. Vamos ver a partir do versículo 7.
Então, porque Saul não está conseguindo encontrar Davi, não consegue pegar Davi, aí Saul está envenenado. Versículo 7. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á todos chefes de milhares e chefes de centenas. O que é que ele está dizendo? Ou vocês, habitantes, de Benjamim, que era a tribo de Saul, será que nem vocês estão comigo? Vocês acham que o filho de Jessé vai dar terras para vocês, vai enriquecer vocês? Porque Saul está achando que o povo estava contra ele a favor de Davi. Aí ele diz assim, e vai fazer de vocês chefes de centenas, de milhares, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, Davi, porque Saul aqui está brabo. Por quê? Porque o filho dele, Jonatas, tinha feito uma aliança com Davi para ajudar Davi, e ele está envenenado, porque ninguém disse a ele. Ele está reclamando aqui. Não teve ninguém que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, ou seja, compartilhe a informação comigo, pois meu filho tem contra mim subelevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Isso aqui você sabe que Saul está desviado aqui, está dizendo, até meu filho está ajudando um camarada que está contra mim. Aqui você sabe que é Saul que está endemoniado, querendo acabar com Davi. Só que ele está reclamando disso, e na hora que ele está reclamando, quem está lá ouvindo a reclamação? Doeg. E você sabe que o fuxiqueiro, ele é terrível. O fuxiqueiro, às vezes, ele está calado, esperando a oportunidade para lançar o veneno e querer ganhar ponto. Porque tem gente que, às vezes, gosta de se promover a partir da destruição dos outros. A Bíblia diz, então, versículo 9, então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse, ao filho de Jessé, eu vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. Olha o que ele diz a Saul, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu o mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Dá uma pausa, olha aqui para mim, presta atenção. Aimeleque não consultou o Senhor. Davi não foi lá para consultar o Senhor. Davi foi lá porque estava morrendo de fome. Me dá o que tem aí. Levou os pães da proposição. Davi pediu, ele falou, a espada de Golias está aqui, então me dá, leva. Mas Doeg distorceu a informação. Por quê? Porque ele percebeu que Saul estava indignado. Saul está dizendo, não tem ninguém aqui que fique do meu lado. Eu gosto de Jonatas, o filho de Saul, porque Jonatas é um caba crente. Jonatas morre ao lado do pai, lutando ao lado do pai, ou seja, ele honra o seu pai, Saul, ele honra como pai, mas nos assuntos espirituais, Jonatas tinha discernimento para entender, eu vou lutar ao lado do meu pai, se precisar eu morro ao lado do meu pai. Agora nos assuntos espirituais, meu pai está desviado, porque o homem que Deus levantou foi Davi, e eu não vou ficar contra o homem que Deus levantou. Ele não deixa de ser meu pai, mas eu não vou apoiar essa sem vergonhice do meu pai de ficar contra aquilo que Deus levantou. Era por isso que Saul estava tão indignado, dizendo, até meu filho está contra mim, fazendo draminha. Ninguém se dói, ninguém fica do meu lado. Aí Doeg, é aqui que eu vou crescer, papai. Ó rei, eu vi que Davi foi lá no sacerdote Aimeleque está lá acoitando ele, foi lá consultar o Senhor, deu mantimentos a ele. Só que ele sabia que ele estava lá, ele sabia que Aimeleque acreditou na versão que Davi lhe falou. Aí o que acontece? Tudo começa na fala. Davi chegou lá mentindo, Aimeleque acreditou na mentira e ajudou na melhor das intenções. Doeg viu, contou de forma distorcida, porque ele contou como quem diz, Aimeleque está ajudando Davi, Aimeleque está contra ti.
quando Saul... É o quê? Versículo 11. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nobe. Ele chama Aimeleque, toda a sua família e todos os sacerdotes que estavam lá. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Parece que Saul tinha tanta raiva de Davi que não chamava nem ele pelo nome, né? É o filho de Jessé. Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim e armar-me ciladas, como se vê neste dia. Olha a informação do que aconteceu, olha a informação que Doeg levou, e olha a compreensão de Saul. Eu estou sabendo que você está, estou parafraseando, né? Estou sabendo que você está colado com Davi, que você foi consultar a Deus por causa dele, para descobrir uma forma de armar cilada contra mim. Isso nunca aconteceu. Mas por causa, tudo bem, começou com uma mentira. Mas Doeg viu aquilo, viu uma oportunidade para se promover, distorceu para ganhar ponto com Saul. Saul já estava endemoniado, pega a informação cheia de veneno, confronta Aimeleque, e o bichinho, na maior inocência, versículo 14, respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há, tão fiel como Davi? Porque na mente do sacerdote, ele não estava entendendo nada. Ele disse assim: mas peraí, rei, de todos os servos que tu tem, quem é mais fiel do que Davi? O cabra é teu genro. Ou seja, é como que ele está dizendo: nunca que eu podia imaginar que Davi estava tendo algum problema contigo. Eu nem sabia disso, é o que ele está querendo dizer. Quem há dentre todos os teus criados tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Saul deu a filha dele para Davi, e na mente de Aimeleque, Davi é um servo honrado. Comecei hoje, porventura, a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a teu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito nem pouco. Ou seja, eu não tenho conhecimento disso não. Não puna minha casa, minha família, não tem nada a ver com isso. Sabe o que foi que Saul fez? Porém, o rei disse a Aimeleque: morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. Saul mandou matar não apenas Aimeleque, mandou matar toda a família dele. E não mandou matar só a família dele. Versículo 17, disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me contaram. Ou seja, Saul estava tão envenenado por causa das palavras de Doeg, que ele fica doente com aquela síndrome de: peraí, vou matar Aimeleque, vou matar a família dele, e quer saber de uma coisa? Mata todos os sacerdotes de Nobe, porque eles sabiam que Davi estava fugindo de mim e ninguém me contou. Foi um negócio tão terrível, gente, que os próprios soldados de Saul não tiveram coragem de matar os sacerdotes, que sabia que eram homens de Deus. Quem tu acha que matou? Porém, os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Verso 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe
cidade desses sacerdotes passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de luz. Tolera na gente muito defeito. Deus está preparado, quando salvou a gente, Ele está preparado para lidar com a inconstância da gente, com o desânimo da gente, com as lamúrias da gente, com os questionamentos. Deus está pronto, ele vai aperfeiçoar, Ele tem paciência. Agora, tem coisas que Deus não aceita no meio do seu povo. As consequências trouxeram morte. Vou ler ainda o versículo 1 Samuel 22, porque um dos filhos de Aimeleque escapou e correu para contar a Davi. 1 Samuel capítulo 22. Vou contar a história toda, né, com o desfecho. 1 Samuel capítulo 22. Versículo 20. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, olha isso aqui, gente, eu gosto de Davi, né? Tem uns personagens da Bíblia que eu gosto muito, né? José, Daniel, Samuel. Eu gosto muito de Abraão, gosto de Davi. Agora, se tem uma passagem que me dá uma ira santa de Davi, é esse texto. É quando o filho de Aimeleque chega para Davi contando, olha, Saul matou os sacerdotes de Nob. Conta o que aconteceu, olha o que Davi diz. Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o denunciar a Saul, e dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Sabe o que Davi está dizendo? Rapaz, bem que eu sabia. Quando eu vi que Doeg estava lá, eu sabia, esse fuxiqueiro vai me entregar a Saul. E agora eu sou culpado disso. A única coisa que Davi pôde fazer para talvez tentar amenizar foi oferecer proteção, né, a Abiatar, dizendo, fica comigo, né, porque quem procurar a minha morte também procurará a tua, pois estarás a salvo comigo. Foi a única coisa que ele pôde fazer. Mas ele poderia ter evitado tudo aquilo. Poderia ter evitado se ele não mentisse, e poderia ter evitado se ele preservasse aquela situação, porque tem assuntos que não dá para você falar na presença do fuxiqueiro. Por isso que a Bíblia diz que se colocavam, né, Tiago diz, se coloca freio na boca dos cavalos. Porque você coloca um freio na boca do cavalo, controla todo o corpo dele. Estou terminando. Já parou para pensar que na descida do Espírito Santo, a evidência de que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo foi que eles começaram a falar em outras línguas, por ação do Espírito Santo. É como que Deus estivesse dizendo que a evidência de que Ele vem para nos controlar, para dominar a nossa vida, a evidência está no instrumento da fala. Porque, em tese, quando o Espírito Santo ele enche uma vida, e essa evidência se percebe no falar em línguas, ora, a Bíblia diz que quem refreia ou quem domina a língua, domina o corpo. Quando um crente fala línguas estranhas, é como se Deus estivesse dando um recado. Eu domino o teu instrumento de fala, porque eu quero dominar, eu quero conduzir a sua vida. Quer evitar problema? Sai daqui nessa noite com as 3 peneiras. Como assim, pastor? Quando chegar um doeguezinho desse para tu, olha, tá sabendo? Peraí. Antes de tu abrir tua boca, o que tu vai me dizer?
Tu tem certeza que é verdade? Não, certeza eu não tenho, né? Então, não me diga. Se tu não tem certeza, não me diga. Ah, mas a pessoa diz, não, tenho certeza, é confirmado. Beleza, é verdade? Então, segunda peneira, o que tu vai me dizer é algo bom? Porque às vezes é verdade, mas o que vai ser dito é bom? Vai promover edificação? Vai me fazer sentir melhor? Não, então não me conta. É necessário, ou seja, eu preciso saber disso, porque tem coisas que a gente só conta se for necessário. Se não é necessário, guarda para tu e leva contigo. Eu tenho uma bagagem que eu vou levar ela, né? Eu não vou levar ouro, não vou levar bens, mas tem uma bagagem que eu vou levar comigo na eternidade. Muitas vezes são segredos de confissão, são situações que são repassadas para mim e que minha esposa nunca soube e nunca vai saber, e que eu vou levar comigo para a eternidade. Que eu entendo que isso é algo fundamental no caráter de um obreiro, de uma esposa de obreiro, é saber guardar sigilo e evitar que venenos sejam disseminados através das palavras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.